Laudo comprova a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro e Ministério Público vai apurar se o vereador se beneficiou. Chefe da equipe do filho do ex-presidente Jorge Fernandes recebeu depósitos sistemáticos de funcionários. Parlamentar teve despesas pagas pelo auxiliar. Reportagem aí do Chico Otávio no jornal O Globo. Chefe do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro desde 2018, Jorge Luiz Fernandes recebeu um total de 2 milhões e 14 em créditos provenientes das contas de outros 6 servidores nomeados pelo filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, que é o Carluxo. Levantada pela equipe do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio, o MPRJ, a movimentação financeira é a prova mais consistente obtida pela terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada na investigação sobre a suspeita de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, na Câmara Municipal, gente. Muito obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos seguindo aqui com a leitura. O mesmo levantamento autorizado pela Polícia Fluminense também demonstrou que Fernandes usou contas pessoais para pagar as despesas do filho 02. A terceira promotoria quer saber agora, em pedido de investigações complementares ao laboratório de lavagem, se os pagamentos foram eventuais ou regulares. No caso da segunda situação, ficará provado que Carlos se beneficiou diretamente do desvio de salário dos seus servidores. Estou vendo aqui só uma informação antes da gente seguir, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. As mudanças na porta do gabinete do Carlos Bolsonaro. Olha aí os ataques à esquerda. O laudo já produzido é suficiente para imputar o crime de peculato ao chefe do gabinete. Obtido pelo Globo, o documento constatou que entre 2009 e 2018, Fernandes recebeu créditos dos seguintes funcionários: Jussiara Conceição Raimundo, R$ 647 mil em 219 lançamentos; Andréia Cristina Cruz Martins, R$ 101 mil em 11 lançamentos; Regina Célia Sobral Fernandes, R$ 814 mil em 304 lançamentos; Alexander Florindo Batista Júnior, R$ 212 mil em 53 lançamentos; Tiago Medeiros da Silva, R$ 52 mil em 18 lançamentos; e Norma Rosa Fernandes, R$ 185 mil em 83 lançamentos. Fernandes é casado com uma das depositantes, Regina Célia, e é cunhado de Carlos Alberto Sobral Franco, que foi lotado no gabinete de Jair Bolsonaro quando o ex-presidente era deputado federal. Visto por funcionários da Câmara como um segundo pai para Carlos, que frequenta a casa do chefe do gabinete, Fernandes, também conhecido como Jorge Sapão, trabalha no gabinete do 02 desde o primeiro mandato, em 2001. Por isso que tem todo esse esquema de depósito, gente. O esquema de rachadinhas dos Bolsonaros está ficando cada vez mais explícito. O laboratório de lavagem investigou um total de 27 pessoas e 5 empresas ligadas a Carlos Bolsonaro. A investigação do MP do Rio de Janeiro sobre a prática de rachadinha foi iniciada com base na reportagem publicada pela revista Época em junho de 2019, revelando 7 parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, e sua madrasta, que foram empregadas no gabinete de Carlos, mas não compareciam no trabalho. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Andréia Cristina, eu acho que é da minha amiga Juliana Dalpiva. Andréia Cristina Vale, Carlos Bolsonaro, época.globo. É uma reportagem da Juliana Dalpiva. Vou até botar na tela aqui um minuto só para vocês verem qual matéria é essa que o Globo cita. Mas é essa matéria aqui, ó. A Juliana Dalpiva, Juliana Castro e Chico Otávio há 4 anos atrás, quase, né? Ainda faltam uns meses aí, mas é de bastante tempo atrás. Os promotores apuram se os funcionários devolviam parte dos seus salários ou valor integral para o vereador, a chamada rachadinha. 4 desses servidores, ouvidos pela Época, em setembro de 2021, admitiram que não trabalhavam no gabinete de Carlos na Câmara do Rio, mesmo tendo sido nomeados com salários em dia. Um dos principais alvos da investigação é a situação de Marta Vale,
professora de educação infantil e cunhada de Ana Cristina Vale, moradora de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela passou 7 anos e 4 meses lotada no gabinete entre novembro de 2001 e março de 2009. Procurada pela revista Época, disse na ocasião que nunca trabalhou para Carlos. Não fui eu, não. A família do meu marido, que é Vale, que trabalhou. O salário bruto de Marta era de 9,6 mil, com os auxílios chegava a 17 mil. Segundo a Câmara dos Vereadores, ela não teve crachá como assessora. De acordo com o laudo do laboratório, Marta fez entre junho de 2005 e março de 2009 um total de 364 mil em saques com cartão logo após receber os seus proventos. A investigação criminal não é a única frente aberta pelo MP do Rio de Janeiro para investigar Carlos. Na esfera civil, corre na 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Defesa de Cidadania da capital um procedimento para apurar eventual improbidade administrativa pelos mesmos motivos. Pois é, Carluxo, gente, vai ser investigado e pode ser responsabilizado e podem acontecer mais coisas com ele. Bolsonaro sabe da possibilidade de prisão do seu filho Carlos. Isso é uma notícia de bastidor, tá, gente? Não é o próprio Bolsonaro que disse isso, mas está repercutindo. Um laudo do laboratório do MP do Rio de Janeiro comprova a prática de rachadinha no gabinete do filho 02 na Câmara do Rio de Janeiro, do Julinho Bittencourt. O presidente Jair Bolsonaro tem vivido alguns dos seus piores dias, além da possibilidade cada vez mais clara de ser preso por ter adulterado seu cartão de vacinação e os da sua esposa Michele Bolsonaro e da filha Laura, o que implica em vários crimes, há outro caso atormentando a sua vida. Ele já havia recebido a informação junto à cúpula do PL, seu partido, de que está fechando o cerco da investigação que o Ministério Público do Rio de Janeiro conduz sobre o seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com o jornal o Globo, desta quinta, dia 4, há um laudo que comprova a prática de rachadinha no gabinete do filho 02 na Câmara do Rio. Os próprios correligionários do ex-presidente não descartam um eventual pedido de prisão de Carluxo. Prova mais consistente. Jorge Luiz Fernandes recebeu um total de 2 milhões em créditos provenientes das contas de outros 6 servidores nomeados pelo filho 02. Essa daqui, a rachadinha, gente. Levantada pela equipe do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio, a movimentação financeira é a prova mais consistente obtida pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada na investigação de suspeita de rachadinha no gabinete de Carlos na Câmara Municipal. Pessoas próximas afirmam que o fato de ter sido alvo de buscas nesta quarta-feira aumentou a sua perturbação em relação ao filho, de acordo com as confidências do próprio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é suspeito de ser o chefe de um esquema de peculato na Câmara Municipal do Rio por meio de rachadinha, ou seja, a retenção ilegal de parte do salário pago por funcionários públicos ligados a ele. Seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, foi alvo de uma investigação sobre o mesmo crime quando foi deputado estadual fluminense, mas as provas acabaram sendo anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça, com informações da coluna da Bela Megali, também do jornal O Globo. Por isso que o Bolsonaro não descarta a possibilidade da prisão do filho Carlos Bolsonaro. A reportagem que deu origem, gente, a essas investigações de hoje é essa daqui, e eu vou dar uma lida para vocês, que ela é de 2019. MP do Rio de Janeiro investiga Carlos Bolsonaro por uso de funcionários fantasmas. A revista Época não existe mais, mas essa matéria fez a diferença hoje. Investigações que foram abertas com base na reportagem publicada por Época revelou que Carlos empregou 7 parentes de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, e sua madrasta. Reportagem da Juliana Dalpiva, Juliana Castro e Chico Otávio. Ministério Público, isso aqui é de 2019, tá, gente? Mas eu tô lendo porque é a origem de muitas das investigações que o MP está fazendo agora. O Ministério Público Estadual do Rio abriu 2 procedimentos para investigar as denúncias de uso de funcionários fantasmas e a eventual prática de rachadinha, como é conhecida, a devolução de salários, no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio.
As investigações foram abertas com base na reportagem publicada na época, em junho, que revelou que Carlos empregou 7 parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, e sua madrasta. 2 admitiram a reportagem nunca ter trabalhado para o vereador, embora estivessem nomeados. O MP ainda apura suspeitas de outros 3 profissionais que nunca deram expediente na Câmara. A partir de um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, o MP confirmou os 2 procedimentos, mas informou que ambos tramitam sob segredo de justiça. A investigação criminal está a cargo do Procurador-Geral da Justiça, Eduardo Gussen, com apoio do Grupo de Atribuição Originária Criminal, a GALCRIM. Já na esfera civil, em que se apura eventual improbidade administrativa, a investigação ocorre na 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da capital. Um dos principais alvos de investigação é a situação de Marta Valle, professora de educação infantil e cunhada de Ana Cristina Valle. Moradora de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ela passou 7 anos e 4 meses lotada no gabinete entre novembro de 2001 e março de 2009. Procurada por época, Marta disse que nunca trabalhou para Carlos. Não fui eu, não. A família do meu marido, que é Valle, que trabalhou. O salário bruto de Marta Valle equivale a R$ 9.600, com os auxílios alcançava 17 mil. Segundo a Câmara dos Vereadores, ela não teve crachá como assessora. Outro caso descoberto pela reportagem foi Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Valle, morador de Rio Pomba, em Minas Gerais. Com correção inflacionária, o salário bruto dele chegou a R$ 7.900, mas somados os auxílios, alcançava R$ 14 mil. Questionado, não se recordava da nomeação e disse: meu Deus do céu, moça, você está me deixando meio complicado aqui. Eu ganhava isso aí, você deve estar enganada. Ele também nunca teve identificação funcional da Câmara Municipal do Rio. Eu li, gente, o livro da Juliana Dalpiva chamado O Negócio do Jair. Com a eleição do Bolsonaro, eles comemoraram em um jantar, deve ser uma informação em off que a Juliana obteve, eles comemoraram em um jantar que eles iam ganhar mais mamatas dos filhos e dos parlamentares ligados ao Bolsonaro nesse esquema de peculato que a revista Época documenta tão bem há pelo menos 3 anos para 4 anos sobre a família Bolsonaro. A situação se repetiu em relação ao advogado Guilherme Henrique Siqueira Hudson, que constou como assessor-chefe do vereador Carlos Bolsonaro durante 10 anos, entre abril de 2008 e janeiro de 2018. Guilherme é primo de Ana Cristina Siqueira Valle, apesar de todo o tempo que ficou lotado na chefia do gabinete, jamais teve crachá. Desde 2012, possui residência fixa em Resende, onde casou e abriu um escritório de advocacia, além de uma loja de decoração. Desde 2012, o site do Tribunal de Justiça do Rio mostra que ele atuou em 68 processos na região de Resende e em 5 na capital. Resende fica a cerca de 170 quilômetros da capital. No período em que Hudson foi relacionado como assessor-chefe, Amanda Hudson, sua mulher, foi nomeada no gabinete para ocupar o cargo e salários deixados por Marta Valle, quando ela foi exonerada em 1º de março de 2009. Amanda constou como assessora até agosto de 2010. No mesmo período, porém, ela cursava a Faculdade de Letras em Resende. Depois que Amanda Hudson saiu, o cargo dela foi repassado a Monique Hudson, cunhada de Guilherme. Monique é outra que nunca teve um crachá na Câmara. Ela também mantém residência fixa em Resende há pelo menos 2 décadas, ficou lotada no gabinete da Câmara Municipal até dezembro de 2014, mas nesse período também cursou letras na Associação Educacional Dom Bosco, mesma faculdade de Amanda. A investigação também inclui Andréa Siqueira Valle, irmã de Ana Cristina. Ela aparece naquele podcast sobre a família Bolsonaro, que todo mundo acompanha. Bernadette, eu já era membra, só dei up no nível. Muito bom, Bernadette. Depois eu te mando o livro, queridíssima. Fala, Bruno Benites. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Folha Democrata. TikTok pro Bozo. AK, The House is Falling Down. Exatamente, meu querido. Tem a Andréia que aparece no podcast da Juliana lá no UOL. Ela constou como servidora de Carlos nos anos de 2006 e 2008. Fisiculturista, foi nomeada nos gabinetes de Jair e de Flávio. Ao todo ficou lotada há 20 anos, mas fora das listas de frequência entregues pelos próprios parlamentares. Não há registro de trabalho dela. Andréia também não teve crachá na Câmara do Rio. Segundo a Câmara Municipal do Rio, a emissão dos crachás dos servidores ocorre preferencialmente no dia da posse.
Procurada por meio de seu chefe de gabinete, Carlos Bolsonaro não respondeu à revista Época. A reportagem também não teve retorno de Marta, Gilmar, Guilherme, Amanda e Monique. Outros casos. Os casos dos funcionários com dificuldade de comprovar que trabalharam para o gabinete de Carlos, embora estivessem nomeados, não se restringem aos parentes da ex-mulher de Bolsonaro. Reportagem do jornal o Globo de agosto desse ano. Deste ano, na verdade, não, acho que do ano passado. Desse ano? Não, de 2019. Mostrou as histórias de Diva Cruz Martins e a filha Andréia da Cruz Martins. A primeira esteve lotada entre fevereiro de 2003 e agosto de 2005, e a segunda de 2005 até fevereiro desse ano. Em novembro de 2013, no entanto, quando Andréia deu a entrada nos papéis de seu casamento no cartório, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela identificou-se como babá. Já Diva, ao ser questionada se tinha trabalhado na Câmara, negou. Não, nunca, disse. Ao ser informada que seu nome constava entre os assessores, reagiu com ironia. Que bom que aparece o nome, finalizou. O salário bruto médio real de Diva no período foi de R$ 9.000 e o de Andréia foi de R$ 10.700. A época não conseguiu contato com Diva e com Andréia. Licença na Câmara. O vereador pediu licença, isso aqui é de 2019, tá, gente? Não remunerada por meio de um ofício enviado ao presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, no último dia 6 de setembro. O documento, no entanto, só foi despachado na última segunda-feira. Nele, Carlos não explica o motivo do pedido. Para pedir licença, o filho do presidente se baseou em um artigo do regimento interno da Câmara que fala sobre o afastamento para tratar de assuntos particulares, em um período que não pode ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. Mais uma polêmica. Na última segunda-feira, o vereador se envolveu em mais uma polêmica no Twitter. Carlos disse que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. A postagem do texto ocorreu após Carlos comentar sobre os esforços que, segundo ele, o governo do pai faz para acabar com os absurdos que nos meteram no limbo. De acordo com o vereador, o governo tenta colocar o Brasil nos eixos, mas os avanços são ignorados e os malfeitos esquecidos. A declaração gerou reações, como a dos governadores do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, na época, o João Dória. Carlos voltou nesta terça-feira nas redes sociais para defender uma polêmica criada por ele. Em seu novo post no Twitter, o parlamentar pediu licença temporária sem remuneração na Câmara do Rio, disse que foi mal interpretado. Ele argumenta que a expressão quis dizer por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente e completou dizendo que isso é um fato, uma justificativa que cobram mudanças urgentes. Logo em seguida, disse que jornalistas espalham que ele defende ditadura e o chamou de canalhas. O Carluxo é o concurso em termos de redes sociais. Essa é a reportagem que gerou as investigações que a gente está vendo hoje, gente.